como dentro da doutrina dos espíritos, nós temos aí a visão da Terra como um mundo de provas e expiações que está sofrendo uma transição para se tornar um mundo de regeneração. Mas vai demorar bastante. É um processo aí pelo menos de 1000 anos. Então, hoje nós temos 75%, que a gente aprende nos nossos estudos, né? Principalmente do ProBem, na casa do Caminho Aruanda. 75% das pessoas estão no mundo e não fazem a menor ideia que estão fazendo aqui. 20% são propensos ao bem. Propenso porque se pisar no calo, ele quer matar. Né? Então, bom não é. E 5% são os missionários, que também estão propensos ao erro. Porque são humanos, como qualquer outro. Claro. Né? Não são deuses, eles são humanos. Então, esses missionários, eles geralmente despontam. Então, você tem missionários em todas as religiões. Em todas, olha que legal isso. E no mundo inteiro. No mundo inteiro, em todas as religiões, inclusive no ateísmo. Claro. Inclusive, se você pensar em Buda, cara, é um missionário. Né? Não existiria toda a filosofia budista se não fosse Buda. Então, assim, a gente tem essa corrente de missionários que está espalhada pelo mundo, mas são muito poucos. E tem os missionários que aparecem, como Irmã Dulce, enfim, né? Um monte de gente que você pode falar dentro de todas as religiões. E você tem os que não aparecem, que são justamente os anônimos. Né? Os missionários, às vezes, são aqueles que estão mantendo a casa sozinhos, sem marido, com 7, 8 filhos, Sim. exercendo o trabalho como uma profissão de base, seja na limpeza, seja na estruturação, na organização. Construção civil. Que está mantendo, exatamente, que está mantendo, às vezes, uma cidade, e você não percebe. Aquele papelzinho de bala que a gente joga, a gente que eu digo sociedade, né? Que a gente joga na rua e acha que não vai fazer falta, não vai ter problema, vai juntar com mais 1000 papeizinhos, vão entrar na boca de lobo lá e vai entupir e vai ter uma enchente. De cigarro, né? Que vai ter uma enchente que vai matar um monte de gente. Mas aquele trabalhador anônimo, que é um missionário, tá lá e vai lá e varre aquilo para dentro de um saquinho e amarra. Mas ele está sendo pago para fazer o trabalho dele. Está sendo pago, mas ele escolheu estar ali naquele ponto. E nem sempre escolheu conscientemente aqui. Escolheu antes, no período entre vidas. Falou, não, eu preciso fazer esse trabalho. Esse trabalho é importante, vai ser importante para mim, como crescimento como pessoa, é importante para os filhos que eu vou criar. Os 7, 8, 10, 12 filhos que eu vou criar vão depender desse trabalho. Se eu não tiver nesse contexto, eu não vou ter 7, 8, 10, 12. Eu vou querer ter um e olha lá, porque é isso que a maioria das pessoas falam, não, eu consigo dar qualidade de vida. Se eu consigo dar para 2, eu não dou. E a senhorinha lá de 55 está com 12 filhos e está indo muito bem, obrigado. Então, e assim, muitas das vezes, dali está saindo um grande profissional, seja na área da medicina, da engenharia, arquitetura, da ciência. Tem um rapaz que, olha, eu achei fenomenal. É um rapaz que ele está no meio do nada e ele montou um canal, agora ele está com um monte de seguidores, porque começaram a descobri-lo, né? Sim. E ele fala assim, tá vendo esse copo? Então eu vou te mostrar como é que você faz para explicar a gravidade através desse copo com água. E ele explica a gravidade ali do jeito mais simples possível, uma roupa simples, uma aparência simples. Ele não é filho de pessoas abastadas, ele não tem uma grande experiência em Harvard, mas ele conseguiu fazer um grande milagre. Se não fosse a simplicidade, talvez, será que ele teria essa iniciativa? E atingido tanta gente. Né? Exatamente. Então, o que eu... fazendo ligue os pontos, o Márcio é filho diferente. O Márcio poderia ter dito assim, tá bom assim, né? Tô tranquilo. Eu poderia continuar ajudando meu pai, a minha mãe, sermos felizes, tranquilos. Não precisava nem casar, podia ficar em casa até hoje, tranquilo, não teria filho, não teria... Mas eu resolvi fazer isso. Mas só que será que isso não foi programado previamente? Será que isso já não está implantado na minha mente desde antes de eu nascer? Eu falei assim, olha, vamos seguir esse plano aqui.
Então, é o que eu acredito. E dentro dessa visão, desse plano astral que nós estamos, é aquilo que eu consigo fazer. Então, eu me vejo num plano denso, muito denso, magneticamente falando, né? De energias muito densas, onde você está passando em frente de uma lanchonete na hora do almoço, que é uma hora sagrada, e você está vendo alguém falando de um assassinato, de um acidente, de um político que foi preso, que roubou, que matou, que bateu não sei em quem, que o outro quer ter razão. Quando não, é futebol, que adoram colocar em canais esportivos futebol. Se fosse para mostrar futebol na hora do almoço, estava ótimo. Mas o problema é que tem o futebol e tem a briga do futebol. Então fica uma pessoa presidindo a mesa e 5 querendo ter mais razão do que o apresentador. E as pessoas gostam desse discurso. E isso é uma fórmula. Porque isso é combinado, né? Claro, não. É uma fórmula. Só que ninguém enxerga isso. Então tem um rapaz que vende bala no Farol, frente a uma empresa de um amigo. E toda vez que eu vou visitar esse amigo, esse cara fala assim: e o Corinthians, hein? E o Palmeiras, hein? É legal, é gostoso. É o que ele vive. Ele tem lá as limitações dele. Né? De repente, eu não sei o que ele tem na casa dele, mas de repente a casa dele seja mais confortável que a minha. Tem muita gente que ganha um bom dinheiro com um trabalho simples, assim como o dele. Mas esse universo é o dele, é o universo que ele gosta. É a conversa, você acha que foi bom, trocou o técnico, vendeu tal jogador. Isso tudo é muito saudável. O problema é quando a gente tem como você falou, essa programação, ela é feita justamente para distrair. Você distraído não desperta. Sim. Se você se distrai, se eu digo para você, eu sou mágico, olha para essa mão. Você não está vendo o que eu estou fazendo com essa. Se eu estou enfiando no bolso, se eu vou pegar uma coisa escondida aqui, eu vou te enganar. Né? Então é basicamente isso que as pessoas fazem. Então vamos colocar todo mundo dentro de uma casa e deixar eles brigarem. E aí todo mundo fica olhando. Então você pega um circo romano, onde a galera ficava lá para os leões e tal, vamos ver como é que eles vão se ferrar. Porque todo mundo sabe que numa casa dessas, por exemplo, que a gente sabe do que a gente está falando, numa casa dessas vai chegar uma hora que um vai ter no outro, o outro vai querer sair com o outro vai acusar o outro, porque vai reclamar e um vai acabar ganhando e todo mundo vai ficar com raiva desse cara. Então, essas distrações, elas são muito fortes, porque elas batem naquilo que estão na vibração de que você está. Pietro Ubaldi, no livro As Noures, que são as correntes de pensamento, ele fala sobre as várias camadas, como se fossem camadas de cebola, né? São várias camadas de pensamento. Quanto mais altas as camadas, mais nobres, né? Então, ele chama de correntes barônticas as correntes mais pesadas, que é onde a gente está. Que é essa coisa densa, né? Essa energia que você fala assim, nossa, eu ouvi 2 pessoas brigando perto de mim, eu fiquei mal. Você está numa, né? Às vezes, quando você vai para um lugar, um parque, uma cachoeira, um mar, você se sente reconectado e energizado, porque fora as questões magnéticas mesmo, né? As questões de até você descarregar a eletricidade estática, né? Enfim, fora o ground, né, que todo mundo fala, colocar o pé na grama e tal. Mas fora tudo isso, você tem o distanciamento desse atordoamento pelo comportamento humano. Então, dentro dos estudos da espiritualidade que hoje eu estou contido, imerso, né, a gente fala sobre as formas mentais. Então você fala assim, olha, imagina tal coisa, você está criando aquilo na tua mente. É uma forma mental e ela vai ficar te atazanando. A pessoa vai dormir, ela não consegue nem sair do corpo. No desprendimento do espírito, enquanto você está dormindo, você poderia trabalhar no plano espiritual, você poderia aprender, você poderia ser instruído, você poderia fazer várias coisas. Você não faz porque você fica preso naquela ideia mental. Porque aquele problema que eu não consegui resolver, aquela pessoa que me falou tal coisa. E fora você criar o que a gente chama de duplo, né? Você cria uma cópia daquela pessoa que você tanto detesta, você cria uma cópia dela. E você fala assim, nossa, fulano sem vergonha, tá me devendo e não me paga, eu falo com ele, ligo para ele, e você tá criando a cópia da pessoa do seu ladinho. E ela fica do teu lado. Não é um espírito, não é uma entidade. Você criou. É a tua forma de pensamento que está fazendo aquilo. Então, no momento que você pega lá o celular, que você fica arrastando para cima, né?
É TikTok, é Instagram, é não sei o quê, e você fica. Se você fizer isso 15 minutos, meia hora do teu dia, é legal. O problema é que você faz 15, 16 horas disso. Eu, por exemplo, eu trabalho com um público de internet também. Mas eu preciso ter um limite. Porque chega uma hora que o teu foco começa a desviar de um jeito que você fala, olha, se eu não voltar para o prumo, alguma coisa vai dar errado.